Fernando Mascarello, né, o presidente da OAB aqui em Sorriso, que vem para falar da eleição nessa entidade, que acontece tanto no âmbito do estado quanto do município. É isso, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Olá, Marlene, a todos que nos acompanham aí pelas ondas da rádio da 99 FM. Sempre um prazer enorme estar aqui, levando informação aí à população e hoje especificamente aos advogados e advogadas da nossa cidade, né? Muito bem, eleições que já tem data marcada para acontecer e tem alguns prazos que são importantes acompanhar, né, doutor? Exato. Nós temos a começo do mês, não, desculpa, a semana passada saiu o edital aí convocando para as eleições gerais que acontecerão no dia 18 de novembro, né? A partir das 8 da manhã até as 17, salvo engano, 17 horas da tarde. Trazendo as regras das eleições para esse ano. E uma das grandes mudanças aí que acabam impactando no cotidiano ou naquela rotina que nós tínhamos até a última eleição é o voto online, né? A possibilidade de você fazer o voto. A possibilidade não. O voto será apenas online. Somente online. Somente online. Então, você, através do seu certificado digital ou através da identificação do seu cartão seu cartão profissional, entra. Primeiro, você precisa atualizar, verificar se o seu cadastro está atualizado ou não. Aí nós temos um prazo para essa atualização, que vai até o dia 18/10, ou seja, nesta semana. Então, é necessário que o advogado e a advogada façam a sua conferência se está atualizado ou não o seu cadastro. Caso não esteja, precisa atualizar, né? E esse prazo vai até dia 18/10. Outro prazo que também se encerra no dia 18/10 é o prazo para que você esteja adimplente com a sua anuidade. Um dos requisitos para que você possa votar é estar em dia com a sua anuidade, não ter débitos financeiros. Então, até o dia 18, você pode quitar, parcelar, enfim, negociar esses débitos junto à tesouraria, e aí você já cumpre com mais esse requisito. Nós tivemos o encerramento ontem de um prazo, né? Nós informamos os advogados através das malas diretas, WhatsApp, etc., que é o prazo para que aqueles que possuem inscrições suplementares, né? Ou seja, eles são de outros estados, mas também têm a inscrição aqui em Mato Grosso. Então, esse advogado ou advogada, ele precisa optar. E essa opção, né, deveria ser feita até ontem. Caso ele não faça a opção, ele deve votar na sua seção de origem, tá? Esses são alguns prazos aí que a gente tem. As eleições, então, como já dito, dia 18 de novembro, isso é o voto, ele é exemplo do voto nas eleições gerais, é voto obrigatório. Quem não puder precisa justificar. Quem não justificar tem a incidência de multa de até 20% do valor da anuidade. Então é uma multa aí bem desagradável, né? Significativa. Mas, bem significativa. Então a gente incentiva que todos façam a sua votação. No dia da eleição, nós estamos preparando, junto à sede, com o apoio da seccional, para que nós tenhamos lá 2 computadores, pelo menos, aptos a receber os eleitores. Aqueles que tenham dificuldade, aqueles que não consigam, eles poderão comparecer à nossa sede e fazer o voto lá. Mas não será um voto por urna, como acontecia nos outros anos. Será o voto através do certificado ou da identificação profissional do advogado, ou seja, o voto será online. Só que a votação no computador lá da nossa sede. Muito bem. Chapas inscritas, por enquanto tem uma, pelo que eu soube, aqui em Sorriso, e até quando, doutor? O prazo de inscrição das chapas se encerra no dia 18, né, na sexta-feira. Essa semana já também. Isso. Para que as pessoas possam concorrer, precisa fazer o depósito da chapa completa, né? No caso da seccional, que é estadual, de todos os conselheiros estaduais, com todos os conselheiros federais, a composição da diretoria da Caixa de Assistência. Então, são aí praticamente mais de 100 pessoas que compõem uma chapa de seccional. Nas subseções, a composição da diretoria, que são 5 pessoas, e mais o delegado de Caixa de Assistência, então são apenas 6 pessoas que precisam compor a chapa. Essa chapa já precisa estar devidamente formada. E, além disso, existem alguns documentos que são imprescindíveis. E o prazo é muito curto. E aí fica a crítica nossa aqui, a crítica, né, aberta, para que se reveja esses prazos nos próximos provimentos. Porque, por exemplo, você tem a necessidade de fazer o pedido de uma certidão junto à OAB seccional, para que ela
apresente formalmente que não há dívidas e não há procedimentos éticos disciplinares transitados em julgado. O pedido gera uma guia que precisa ser paga, que precisa ser comprovada, que precisa autorizar a confecção da guia, que precisa ser assinada por o secretário-geral adjunto, e aí ela é remetida. Então nós temos aí um prazo de, apesar dos esforços aí da seccional, mas 3, 4 dias. Então, se você for pedir uma certidão hoje, você corre o risco de não conseguir ela até o dia 18. Então, tem que acelerar aí o passo. Bem apertado, né? Você falou das inscrições das chapas, né? Não temos ainda informação oficial de quantas chapas concorrerão, nem em estado, nem aqui na nossa subseção, mas a gente sabe que existem interesses de 3 chapas no estado, né? E 3 chapas aqui na nossa subseção. Eu posso falar de uma delas, que eu sei que está inscrita, porque eu me coloquei novamente à disposição da advocacia, né? Essa minha disponibilidade decorre de um pensamento conjunto aí, afinal de contas, ninguém é candidato a si próprio, né? Sempre defendo essa bandeira. Mas para dar continuidade ao trabalho da diretoria, que vem sendo bastante exigida nos últimos 3 anos, e essa diretoria ela acabou não encontrando espaço nas composições que se apresentaram, então optou-se aí por uma via de continuidade, sim, aos trabalhos que vem sendo feito, mas de aprimoramento, com a inclusão mais presente aí da jovem advocacia, sem deixar de lado aqueles advogados e advogadas mais experientes, mas já temos aí a composição da chapa, todas os nossos compromissos de campanha, né, que a gente considera compromisso, não apenas proposta, isso a gente já está divulgando aí para os colegas, para que eles possam ter a tranquilidade de escolher, né? Sim. Quanto mais opção você tem, mais poder você tem, afinal de contas, aumenta a sua possibilidade de escolha. Aquele que não tem o que escolher, que tem apenas um, esse está fadado a sim ou não. A sim ou não, né? Então a nossa ideia é justamente permitir aí a advocacia que encontre, dentre as composições que se apresentem, aquela que melhor representa os seus interesses, né? Seus interesses aí, claro, voltados a exercício da profissão. Né? Bom, a gente sempre ressalta aqui a importância, né, da ordem para assuntos que são do interesse coletivo, né? Temos aí o exemplo agora da duplicação da BR-163, que tem sido uma luta encabeçada, né, com muita força, doutor, pela sua equipe aí, pela sua diretoria, inclusive. É uma realização, né? O senhor considera assim também? E essa questão da BR-163, inclusive, consta aqui do nosso plano de compromisso, que é continuar acompanhando, né? A gente participou através da comissão especial da BR-163, conseguimos participar de tirar essa trava burocrática que existia, sim, a retomada de obras, e agora a gente dá continuidade a essa verificação. Inclusive, temos a agenda já com a Rota do Oeste, com o governo do estado, né, a MTPAR, para que a gente possa acompanhar a execução das obras que, uma grata surpresa até, está antecipado. Está avançando bem, né, está avançando muito bem, nós percebemos que existem equipes trabalhando 24 horas, mérito aí da MTPAR, que pegou popularmente esse chifre esse boi pelo chifre, esse touro e é grande esse boi. Verdade. Mas pegou pelo chifre, está resolvendo. A gente passa por alguns percalços nesse momento de pare e siga, de limitações de tráfego, mas visando justamente o aprimoramento dessa rodovia para que agora, já no final do ano, nós tenhamos ali o espaço de Mutum até Posto Gil já entregue, né? Então isso já aliviaria muito o nosso trânsito aqui na rodovia BR-163 já para essa safra, o que é muito importante. E esse é né, dos aspectos aí, um dos olhares apenas, né, doutor? Essa é uma dos vários, né? Nós fizemos aqui, a gente tem mais de 20 propostas aqui, que vão desde a defesa, como a gente já costuma fazer, né, intransigível das nossas prerrogativas, que é a nossa bandeira principal, a defesa dos honorários dos advogados também, mas, sobretudo, dar condições dignas do exercício da profissão, né? Nós sabemos que existe alguns que insistem em criminalizar a profissão do advogado em algumas situações, mas nós precisamos esclarecer à população que advogado não defende bandido. Advogado defende a lei. E um bandido ou melhor dizendo, um acusado que ele não possui defesa,
ele não pode ser sequer encarcerado. Então, é importante que nós tenhamos essa diferenciação. E por isso que uma das nossas propostas também é levar isso, fazer campanhas que incentivem aí a população a conhecer melhor a profissão do advogado, da advogada, né, desmistificando alguns pontos e trazendo também a participação da advocacia em questões sociais de extrema relevância, né, como nos conselhos, como tanto nos conselhos comunitários, como também nos conselhos municipais. Então, a gente percebe que a OAB tem tido uma presença muito significativa junto à sociedade, sem esquecer, evidentemente, do seu compromisso institucional, que é a defesa da democracia e da advocacia. Muito bem, isso a gente vê que tem acontecido quando não vira muita notícia, né, doutor? Porque se houver muito, como o senhor citou a palavra aí da criminalização, se houver fatos em relação a isso, é porque alguma coisa estaria, de repente, não sendo conduzida da forma como deve. E, na verdade, está porque não temos notícias, basicamente, disso. Exatamente. E a gente tem que lembrar que existem profissionais... em qualquer profissão, existem profissionais de perfil duvidoso e profissionais de perfil correto, né? Perfeito. E a gente sabe que a advocacia de sorriso ela é pautada pela ética, pela disciplina, pela urbanidade, né? E pela técnica, né? Nós somos uma advocacia muito técnica, sobretudo nas questões aqui que envolve o agronegócio, o direito de família, previdenciário, então e criminal. Então nós temos aqui sim realmente estudiosos da matéria e advogados extremamente preparados nas mais diversas matérias aí que a gente vê no dia a dia. Perfeito. O recado, então, nesse momento é para que os que estão aí aptos a votar se coloquem realmente nessa condição, cumprindo com esses prazos, até sexta-feira, para poder participar do processo. O nosso objetivo sempre foi, na nossa gestão, levar da maneira mais transparente possível, né, Marlene? Então, é importante que a advocacia conheça do processo eleitoral que se avizinha e que todos aqueles interessados, de forma democrática, de forma bastante polida, possam se apresentar, possam aí demonstrar quais são os seus interesses e, enfim, e quais são as suas propostas para a advocacia também, porque todos sabem que a advocacia tem um senso crítico bastante elevado, né? Então, quando você diz que fará algo, você precisa fazer. Perfeito. Caso não faça, você será, evidentemente e justificadamente, cobrado, né? Então, por isso que também essas propostas precisam ter um alinhamento com a realidade. E as propostas que nós fazemos aqui, os compromissos que nós assumimos, são bastante alicerçados aí na experiência que a gente já carrega há alguns anos, né? E na força de trabalho que essa diretoria atual tem desempenhado aí nesses últimos 3 anos. O senhor já vai para o terceiro mandato, caso seja reeleito, no caso. Esclarecendo que não existe limite, né? Para isso, no caso, dentro da ordem. Vou para o terceiro, eu acumulo aí, eu sou na segunda gestão, iria para uma terceira, mas da diretoria atual, apenas eu e mais um membro, que é o doutor Danilo, permaneceríamos, né? A doutora Karina, a doutora Tamires, elas têm uma outra composição, digamos assim, dentro do Estado, mas também apoiando esse nosso projeto, né? E uma das coisas que nós precisamos sempre é levar a advocacia sorrisense no patamar de protagonismo, né? Protagonismo dentro do Estado. E quando nós falamos, e o nome da nossa chapa é OAB Forte e Independente, é uma independência que não é apenas dos poderes constituídos, mas também da própria seccional. Nós precisamos, o interior como um todo, e essa é uma bandeira que eu defendo há bastante tempo, o interior como um todo precisa ter o seu protagonismo e a sua participação dentro, né, das chapas da seccional. Então é por isso que nós precisamos comparar também as chapas da seccional, que é quem vai gerir o nosso estado, digamos assim, né, a nossa OAB estadual nos próximos anos, e verificar lá nas composições dessas que se apresentarem, quais realmente abraçaram o interior e quais realmente o interior terá vez e voz e qual é o tamanho de sorriso dentro de cada uma dessas chapas, porque nós sabemos que, a exemplo, é a nossa Assembleia Legislativa. Nós hoje estamos politicamente enfraquecidos junto à Assembleia Legislativa porque nós não temos um deputado, né? Então, a importância da presença de Sorriso na capital para discutir as questões da advocacia a nível de seccional
é importantíssimo. Perfeito. Sem contar que nós passaremos aí por algumas situações bastante importantes, marcos importantes aí do nosso próprio judiciário, que é a possível escolha aí nesse período, nos próximos 3 anos, de 2 desembargadores através do 5º Constitucional da OAB, né? Então, quem vota são os conselheiros seccionais, a diretoria da seccional. Então, é por isso que é importante que o advogado do interior, principalmente, esteja bastante interessado nessas composições. Lembrando, não podemos enfraquecer a força e a relevância da capital, mas nós precisamos andar juntos. Perfeito. Andar juntos. Capital e interior unidos, afinal de contas, as realidades de cada um é diferente uma da outra e a gente precisa diagnosticar quais são os pontos de melhoria em cada uma das situações. Perfeito, doutor. Eu sou muito grata, né? A gente, aliás, tem uma dívida de gratidão com o doutor Fernando. Todo o processo da eleição esteve sempre do nosso lado, gentilmente cedendo tempo, o conhecimento, a experiência, a sua equipe, inclusive. Então, mais uma vez, eu reforço esse agradecimento aqui. E assim, só para tranquilizar, já deixo o público aqui que, tanto falo em nome da minha diretoria também, que nós estamos dando ao vivo aqui um recibo de quitação dessa dívida. Fique tranquila que nós temos um compromisso aí também com o Estado Democrático de Direito e com a democracia, e a gente faz muito gosto em participar desses momentos tão importantes que envolve toda a sociedade. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. E é muito importante para nós isso, porque nos deixa caminhar tranquilos dentro da segurança jurídica para fazermos melhor sempre o nosso trabalho também. Afinal de contas, nós temos muitos interesses em comum, que é justamente o que o pleito seja o mais transparente e que as urnas reflitam aí a real intenção do eleitor, né? Como prevê a democracia, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada, sucesso nessa caminhada. A gente volta a se falar aí mais próximo dessa eleição, né, doutor? Eu que agradeço e fico à disposição sempre.